Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui para nosso mini curso para tratar pálpebras sem agulhas. É isso mesmo, galera. Já pensou você ter acesso aí a um tratamento que faz pálpebras sem utilizar pontos ou agulhas? E você sendo aí do mercado da estética, pode atuar com esse tratamento incrível. E é tudo isso que eu vou falar para vocês nessa aula. Eu vou dar um verdadeiro mini curso para você aprender a atuar com pálpebras sem perigo, sem risco e sendo da área da estética, mas faturando como se fosse da área médica. Você pode trabalhar aí excesso de flacidez, tem vários problemas relacionados às pálpebras que você pode atuar e ter muito sucesso com o que eu vou ensinar vocês nesta aula gratuita e eu quero que você preste bastante atenção. Já põe aí na sua melhor resolução, pega papel e caneta e bora lá para nossa aula sem enrolação para você aprender tudo sobre pálpebras sem agulhas. E se você não me conhece, eu sou Eliane Lima, instrutora da Belo Olhar Cursos. Eu tenho um instituto online de cursos e o meu carro-chefe é um tratamento chamado jato de plasma. Nesse tratamento, você vai aprender que dá para fazer do fio do cabelo à sola do pé utilizando um único equipamento, uma canetinha, que de repente ela cabe aí no seu bolso e você vai ter muito sucesso com essas canetinhas fazendo diversos procedimentos. E é sobre esse tratamento que eu vou falar para vocês. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como atuar com blefaroplastia não cirúrgica, como eliminar o excesso de flacidez palpebral, levantar os olhos, dar um up incrível na região dos olhos, sem precisar de cirurgias ou pontos, porque você sendo da área da estética pode fazer esse tratamento, como as minhas mais de 50 mil alunas estão faturando aí pelo menos 10 mil reais por mês, utilizando um único tratamento e várias possibilidades de utilização. Uma delas, a mais popular delas, é a blefaroplastia não cirúrgica, que a gente faz usando essa canetinha. E eu vou falar mais sobre esse tratamento para vocês. O que eu quero que vocês entendam? Que é uma oportunidade de você faturar alto na estética, faturar aí ganhando com procedimentos estéticos sem ser médica, mas faturando como se fosse uma médica. Então você tem um procedimento que é rentável, lucrativo e você pode aprender ele e ter muito sucesso na estética. A média de valores da aplicação ela é muito rentável. Isso faz com que você fature aí pelo menos 10 mil reais por mês com tratamentos voltados à utilização dessa canetinha, que é o que eu vou ensinar vocês nessa noite. Então, fiquem todos ligadinhos, todas ligadinhas aí, para não perder nada. Já pega e já anota tudinho, tá bom? O método que eu ensino, ele é baseado na eletroterapia. Por que eu digo isso? Porque o aparelho que a gente utiliza para fazer a ação na pálpebra, por exemplo, pálpebra caída, com excesso de flacidez, para tratar linhas e rugas ao redor dos olhos, linhas e rugas aqui, flacidez da área inferior dos olhos, que é o que eu vou ensinar nessa noite para vocês, vocês utilizam uma canetinha. Essa canetinha, ela é uma caneta de eletroterapia, que é algo que a estética pode utilizar. Tem muitas alunas que estão aí faturando alto na estética usando essa canetinha, porque ela é classificada como eletroterapia. Ela faz um tratamento que não gera risco de corte ou de pontos, porque ela se regenera através de micropontinhos de cauterização e rapidamente você tem o resultado obtido aí, a sua cliente sai satisfeita. Esse método tem ajudado as minhas alunas na área da estética. Eu mesma tive a minha vida transformada através desse tratamento. Eu era esteticista, eu vivia perdida, vivia preocupada, porque a cada 6 meses lançavam uma nova tecnologia, até que eu encontrei este tratamento que revolucionou a minha vida, tem revolucionado a vida das minhas alunas. E aí, através da minha trajetória, da minha experiência, né, eu vim construindo uma metodologia que as minhas alunas podem replicar e que elas estão tendo muito sucesso na estética. Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma pequena parte da minha metodologia, porque tem muito mais da onde vai vir essa aula que vocês estão vendo aqui. Tem algo muito maior e eu quero mostrar para vocês que tem uma possibilidade de você ser da área da estética, tem uma possibilidade de você ter aí uma carreira de sucesso sem se preocupar com a nova modinha do momento. Se você se estabilizar no mercado da estética utilizando
um método, com um tratamento que traga realmente sucesso, você vai conseguir fazer aí harmonização facial, rejuvenescimento de face e melhor, sem ter que usar agulhas, sem usar preenchedores, sem correr riscos de ter aí efeitos colaterais. Estão tendo muitos efeitos colaterais voltados à aplicação de injetáveis com harmonizadores faciais e você vai ter aí resultados palpáveis que vão deixar a sua cliente satisfeita, que faz a harmonização verdadeira sem agulhas, estimulando o próprio organismo a trazer a melhora e tudo isso sem correr riscos na sua carreira. Então, isso é muito bom. O investimento em equipamento é baixo e eu quero mostrar tudo isso para vocês. Como que vocês podem iniciar aí tendo sucesso na atuação, inclusive de harmonização facial sem agulhas, que é o que as minhas alunas fazem. A técnica que eu ensino é uma técnica que já tem comprovação científica. O jato de plasma e também o eletrocautério, que é a ferramenta que as minhas alunas utilizam para fazer a prática, inclusive essa que eu vou ensinar vocês, que é a facial, ela já tem comprovação científica, já existem estudos comprovados sobre a eficácia desse tratamento. Então, você já encontra um respaldo aí para que você atue com essa técnica, com esse tratamento de forma ampla e segura, porque nós já temos tudo documentado de que a técnica ela realmente traz resultados, que os resultados são palpáveis e você tem segurança na aplicação da técnica por conta desses estudos que já estão rolando aí de forma científica e que já trouxe para nós uma luz aí sobre todo o tratamento ter realmente resultado efetivo. E é sobre essa técnica, esse tratamento que eu quero falar para vocês. Nós temos aí o plasma. O plasma ele é considerado o quarto estado da matéria. O que a gente utiliza é o plasma direto. O plasma direto ele vem aqui, ó, desse equipamento. Ele gera uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica vai fazer um faiscamento. Esse faiscamento na ponteira, em contato com o oxigênio do ar, ele vai gerar o plasma por ionização, que é aquele faiscamento arroxeadinho que a gente vê fazendo o disparo na pele. Nós temos a área da estética, que faz o uso do plasma direto, e nós temos a área médica, que faz o uso do plasma indireto. Nas cirurgias médicas, inclusive de harmonização corporal, que tem um resultado aí que vai fazer uma escultura no corpo através da cirurgia plástica, os médicos já utilizam o plasma indireto. Mas você, sendo da área da estética, também pode utilizar a versão do plasma que é voltado para a área da estética. E esse plasma, ele traz inúmeros benefícios de renovação de pele, de hidratação, de rejuvenescimento, uma linha que é profunda de ruga, ela vai ficar mais rasa. Então, tudo isso é possível fazer através dessa técnica, desse tratamento que eu ensino às minhas alunas. E eu quero mostrar para vocês como que essa canetinha pode estimular o rejuvenescimento de pele. Como com canetinhas como essa daqui, você pode ter aí um resultado revolucionário na área da estética, agradando as suas clientes, trazendo recorrência para os seus atendimentos, porque uma cliente que faz a harmonização com essa técnica, ela fica encantada, porque ela vai durar bastante. A média do tempo de resultado obtida é de média de 2 anos, e a cliente pode voltar anualmente fazendo uma aplicação por ano para fazer a manutenção. Então, a técnica ela traz muitos adeptos e traz aí uma grande satisfação para o seu público de atendimento. E eu quero mostrar para vocês como funciona isso na estética, sabendo que o quarto estado da matéria, que é o plasma, ele é utilizado em várias áreas da indústria, da área hospitalar, inclusive da área médica, que já está sendo aí utilizado amplamente para fazer aí a cirurgia plástica. E saiba que você, não sendo médica, sendo da área da estética, pode usar a versão que a estética pode fazer aí o tratamento com essas canetinhas aqui, que inclusive são desenvolvidas para o profissional da estética. Então, você tem uma grande possibilidade de ter resultados médicos sem ser médica, utilizando esse tratamento. Nós temos diversos graus de flacidez palpebral. Então, como o nosso tratamento hoje vai ser orbicular dos olhos, vai ser flacidez da região inferior dos olhos, vocês vão aprender um pouquinho mais a fundo sobre o nível de flacidez palpebral. Nós temos vários. A depender da idade, dos hábitos de vida, da fisiologia natural, né, que é anatômica da pessoa, ela pode ter um acometimento maior ou menor da área da região dos olhos. E esse tratamento que eu ensino, ele vai tratar
especificamente isso, essa flacidez, essa área de linhas e rugas dessa região de ao redor dos olhos, aqui na área inferior dos olhos, que eu vou mostrar para vocês na prática. Então, tudo isso é possível atuar com esse mesmo equipamento, essa mesma canetinha. Eu posso trabalhar de um grau leve até um grau mais severo. Eu tenho muitas clientes que vêm aqui trabalhar a flacidez severa para ter menos pele para remover na blefaroplastia cirúrgica. Então vejam aí que até uma pessoa que faz a blefaroplastia cirúrgica, que tem indicação para cirúrgica, ela pode vir trabalhar com você esse excesso de pele para ela ter um pós-cicatricial cirúrgico muito mais tranquilo, mais adequado, porque quanto menos pele for cortada, menos efeito colateral nós teremos aí da região. Então, favorece com que a pessoa que vá fazer uma cirurgia tenha uma cirurgia mais tranquila. E os casos que a gente vai de leve a avançado, a técnica funciona legal. Os severos, às vezes, pode ser que precise aí de uma intervenção cirúrgica, mas nada impede de você, profissional, fazer uma associação aí com a sua cliente, minimizando o excesso da pele, conversando com ela sobre a melhora do pós-cicatricial dela, para que ela faça aí, mesmo estando aí com indicação cirúrgica. Eu tenho médicos que indicam a aplicação do jato de plasma antes de cirurgias, para que ele tenha aí um pós mais tranquilo. Então, isso é possível. Nós temos o grau leve, que é pouca flacidez, nós temos o grau moderado, né, que vai aumentando conforme vai passando os anos. A partir dos 30 anos, a gente já pode ter um grau mais moderado. Um grau avançado a partir de 50 anos e a partir de 60 anos aí a gente pode ter um grau mais severo. Lembrando que isso muda, porque se a pessoa tem um hábito de vida que não é legal, se ela já tem uma predisposição genética, né, dessa área mais caída, por ela ter nascido com essa anatomia do olhinho mais chorão, pode ser que essa quantidade de graus ela vá mudando conforme a fisioanatomia do olho, conforme os hábitos de vida da pessoa e conforme ela faz o cuidado da pele. Tem pessoas que tendem a cuidar da pele desde cedo, desde nova, e tem pessoas que tendem a dar uma abandonada. Então, pessoas que abandonam a pele, não fazem skincare adequado, não tem uma alimentação legal, não busca aí outros procedimentos que vão auxiliar aí no rejuvenescimento, pode ser que tenha aí um grau mais severo, mais avançado, mesmo com pouca idade. Mas esse grau severo a gente espera que tenha a partir de 60 anos. Fora isso, é por conta de hábitos de vida e outros fatores relacionados. Em todos esses casos aqui que eu tô falando para vocês, o leve, o moderado, o avançado e o severo, eu consigo encaixar o meu tratamento utilizando as canetinhas para fazer retração. Nessas condições, eu ainda consigo ter excelentes resultados, trazendo satisfação para minha cliente. A flacidez da pálpebra, ela ocorre, como eu falei para vocês, pelo envelhecimento, que é natural. Então, vai ser aí durante o passar dos anos, essa pele naturalmente envelhece, como todo o nosso corpo envelhece. A forma como a gente cuida da pele, faz o nosso skincare, ela está relacionada diretamente aí ao nosso envelhecimento, que pode ser precoce ou não. Então, pessoas que não cuidam da pele, que têm hábitos de vida mais desregrados, elas têm uma tendência maior a ter um acometimento maior dessa região. Então, o que isso causa de incômodo? Além da parte estética, a gente está falando da parte funcional da área dos olhos. Porque quando eu tenho um excesso de pele, eu tenho um acometimento na irritação dos meus olhos, eu posso ter dificuldade no enxergar, então não está enxergando tão bem quanto eu deveria por conta desse peso que eu tenho na área de pálpebras. Posso ter dor de cabeça também, porque quando eu tenho uma área dos olhos aqui que eu tenho que forçar para fazer leitura ou para ver algo específico, eu vou ter aí uma pressão muito maior nessa região e, consequentemente, eu vou ter até dores de cabeça. Então, quando a gente fala da cirurgia de pálpebra, né, ou de tratamentos que vão trazer aí ou amenizar esse peso da região palpebral, eu não estou falando só de uma coisa que é estética, que você vê. Nós estamos falando de algo que é funcional, que vai melhorar a qualidade da visão da pessoa também. E é importante você lembrar isso quando você for vender os seus tratamentos, porque fica um argumento a mais para você convencer a sua cliente a fazer o tratamento com o seu
jato de plasma, com o seu eletrocautério. Isso vai acontecer porque o nosso corpo envelhece, o colágeno e a elastina, eles tendem a dar uma afrouxada. Nós temos uma estrutura óssea também que vai mudando com o tempo. Nós temos uma diminuição de gordura, de coxins na região da face, que vai fazendo com que as estruturas vão se desequilibrando com o passar dos anos, que é o processo de envelhecimento natural. E a predisposição genética, nós estamos falando daquelas pessoas que nascem com o olho mais fechado, pessoas orientais, por exemplo, elas têm uma tendência maior a ter um excesso de pele nesse local, por conta do olhinho ser mais fechado. E essa condição genética também pode favorecer com que essa pele tenha um caimento mais rápido, mais precoce. Tem solução? Sim, nós temos solução viável e que você, sendo da área da estética, você pode ter essa solução aí. Não é só médicos que fazem o tratamento de pálpebra, tá? Nós temos aí 3 tipos de tratamentos possíveis na região de pálpebra, muito populares, muito conhecidos aqui, e vocês já devem ter ouvido falar. Fora a cirurgia de blefaroplastia com cortes, nós temos a blefaroplastia com laser, né, que também é feita por médicos. Temos a blefaroplastia feita com CO2 fracionado e nós temos a blefaroplastia feita com jato de plasma e eletrocautério. Então, imagine assim, que ele é a 4ª opção entre as 4 opções existentes para essa área. E tem a aplicação de peelings também, que as pessoas fazem, um peeling mais agressivo nessa região, aqui peeling de Croton, por exemplo. Porém, imagine que jato de plasma está entre as 4 opções para essa área palpebral mais buscadas do mercado. E você, sendo profissional da área da estética, não sendo médica, você consegue atuar com essa área com maestria, usando essas canetinhas aqui, que são as canetinhas que as minhas alunas aprendem comigo a utilizar no tratamento de retração palpebral. E você consegue, inclusive, preparar essa pele para algo como uma cirurgia plástica. Então, tudo isso é possível utilizando esse mesmo tratamento que as minhas alunas usam. Você tem que aprender que tem técnicas que não usam agulhas, que não tem pontos e que trazem uma recuperação mais tranquila para sua cliente. Eu consigo fazer a regeneração da pele em tempo recorde, mesmo fazendo aí a aplicaçãozinha com a técnica do jato de plasma. Vou mostrar para vocês como que ela é. Eu faço uma aplicação pontual, ela vai gerando pontinhos, esses pontinhos vão retraindo a pele e eu vou minimizando aí o excesso da flacidez, o excesso de pele nesse local. E com muito sucesso eu consigo ter resultados aí em 7 dias. 3 a 4 dias de pele machucada, 7 dias a pele fica totalmente regenerada e depois de 7 dias a cliente já consegue ter resultados palpáveis na aplicação, no objetivo sendo alcançado através dessa aplicação. A cliente fica satisfeita e eu vou mostrar para vocês resultados, então continua aí que vai valer a pena. Qual que é o kit que eu utilizo para fazer essa aplicação na estética e ter sucesso na remoção da flacidez, excesso de flacidez palpebral? Como eu falei para vocês, existe algo que você precisa ter. A gente utiliza inicialmente equipamento. Tem vários no mercado, então a gente precisa, para começar, do equipamento. Então, a gente utiliza o equipamento, a gente utiliza o anestésico para melhorar a analgesia local da área, a gente utiliza também ativos dermocosméticos para aplicar e finalizar a técnica, e tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática, em passo a passo, como funciona. E aí vocês já vão ter uma ideia de como o meu curso é vantajoso se você fizer ele completo, porque eu tô dando apenas uma aulinha aqui para vocês aqui, um mini curso de pálpebras, mas saiba que tem um curso muito maior que você pode realizar e ter acesso a todos os procedimentos e protocolos que eu ensino as minhas alunas a terem sucesso na estética. E aqui, como eu disse para vocês, vocês vão ter aí o início de vocês utilizando um aparelho. Nós temos vários aparelhos. Nós temos aparelhos nacionais, que são como esse daqui, ó. Por exemplo, o Plasmax, que tá aparecendo aí da KLD. Ele é uma canetinha que você pode utilizar portátil e ela tem Anvisa no país. É um dos aparelhos mais baratos hoje no mercado, tá numa média aí de 2.000. Eu paguei na minha R$ 2.400. É uma canetinha que você pode parcelar inclusive em 10 vezes. Uma sessão que você faz aí de blefaro, ela já paga a parcela do seu equipamento e já te dá lucro,
Porque uma sessão de blefaroplastia não cirúrgica, ela tá numa média de R$ 600. De 600 a R$ 900. Então, imagina que se você dividir em 10 vezes o seu aparelho, mesmo sendo R$ 2.400, você vai pagar aí R$ 240 por mês. Uma sessão de blefaroplastia já paga o seu aparelho e já te dá lucro. Então, saiba que nós temos várias opções nacionais de mercado. A mais barata hoje é a KLD, a Plasmax. Ela está uma média de R$ 2.400. Mas nós temos o Plasmed, que está uma faixa de R$ 3.800. Nós temos Áureos da HTM também, que está numa faixa de R$ 4.500, em formato de caneta. A mais barata é a Plasmax, é a que eu sempre indico para as minhas alunas que se querem iniciar com equipamentos nacionais, essa aqui é uma boa caneta para se iniciar. Então, você precisa do equipamento para você dar o start aí. Normalmente, as minhas alunas já têm todo o material, já tem tudo, porque elas já são da área da estética. E elas pegam essa prática só para acrescentar. Então, se você for acrescentar essa prática aí no seu dia a dia, saiba que você precisa ter o investimento inicial do equipamento, que eu acho super válido. Porque diferente do Botox, do preenchedor, que você precisa comprar o produto toda vez que você vai fazer um cliente, esse aqui não, você vai comprar uma vez só e vai utilizar várias vezes em todos os seus atendimentos. Então, super vale a pena você ter acesso a essa forma de tratamento para você ter sucesso aí na estética, utilizando um equipamento que você vai investir uma vez na vida e vai usar pro resto da vida, tá bom? Aqui eu trouxe alguns modelinhos para vocês observarem que nós temos diversos, como este daqui. Esse modelinho aqui é um modelinho que a gente chama de eletrocautério. O eletrocautério, ele faz a mesma aplicação que a técnica do jato faz na pálpebra, inclusive faz retração também na área de pálpebra, porém, ele não gera o plasma, que é o quarto estado da matéria. O plasma acrescentado aí nas aplicações, ele traz uma melhora no rejuvenescimento, traz uma melhora no processo de distribuição de energia, que é mais controlado, mas nada impede de você comprar uma canetinha dessa daqui e utilizar ela até você ter condições de comprar uma dessa daqui. Eu sempre aconselho as minhas alunas que estão começando, comprarem uma canetinha aqui dessa importadinha, vai treinando em frutas, legumes, treine em você mesma, treine em pessoas próximas, e quando você se sentir apta, você pode facilmente trocar por uma canetinha dessa, que você vai ter excelentes resultados. A forma de trabalho é muito parecida com qualquer tipo de equipamento. Então, o segredo não está no aparelho, mas na forma como você trabalha, na sua metodologia. Essa canetinha, por exemplo, foi a canetinha que eu comecei. Eu paguei na média ali, na época que eu comecei, R$ 80. É a média de valores que ela tá hoje. Só que é um equipamento sem Anvisa. E equipamento sem Anvisa tem o risco de você ter aí uma fiscalização. Então, é ideal que você saiba que você até pode começar com uma caneta sem Anvisa, porém, é importante que você saiba que você precisa trocar rapidamente, assim que possível. Não tem problema nenhum em você começar com um produto sem Anvisa, porém, saiba que você tem que fazer a troca. Então, conheça, faça aí seus primeiros tratamentos. Em termos de resultado, esse aparelho aqui não tem diferença nenhuma para esse daqui. Porém, ele vai ter diferença aí se você tiver uma denúncia ou até uma batida da vigilância sanitária, que aí é legal, da Anvisa, por exemplo, vigilância sanitária não, Anvisa, e aí é legal você trabalhar com equipamentos autorizados. Esse equipamento é super seguro, acontece que como ele é de outro país, ele não tem a regulamentação aqui. Então, você até pode começar com ele, mas tenha em mente que você precisa rapidamente trocar por um com Anvisa, tá bom? A média de valores desse daqui é de R$80, R$100. Nós temos vários tipos de equipamento, entre eletrocautérios nacionais, jatos de plasma nacionais e importados. E eles fazem basicamente coisas muito parecidas. O tratamento com eletrocautério importado e com esse equipamento aqui não tem diferença, a ponto de você não saber qual equipamento fez o quê. Então, tem muitas possibilidades de utilização e você pode se surpreender, porque um equipamento baratinho desse aqui traz excelentes resultados. Eu, inclusive, comecei com o equipamento desse aqui, porque na época que eu comecei não tinha equipamentos nacionais no mercado. Hoje a gente já tem aí, como eu falei para vocês, estudos que comprovam a atuação da técnica, por isso a gente tem uma vasta opção nacional. E nós temos lançamentos recentes, o Áureos da HTM foi lançado agora, o Plasma Skin, por exemplo, foi lançado agora. Tivemos a atualização aí também do New Skin, que foi o primeiro equipamento lançado nacional. Hoje já tem a versão dele eletrocautério e já tem uma versão nova que tem o eletrocautério e o jato de plasma na mesma tecnologia, inclusive LED terapia junto. Então, nós temos uma gama
muito grande. Então, saiba que você pode pagar de R$ 80 até R$ 150 mil em aparelhos que fazem essa técnica. Mas essa, por exemplo, nacional, que é a mais barata, de 2.400, atende a todos os procedimentos estéticos que a gente precisa, inclusive a blefaroplastia não cirúrgica e o tratamento que eu vou mostrar para vocês aqui da região de flacidez do inferior de olhos. Então, saiba que tem opções diversas para você se encontrar aí e você vai se achar em alguma delas. O que mais que você precisa para fazer a atuação? Precisa de ativos dermocosméticos para finalizar, vou mostrar para vocês. Inclusive, eu estou finalizando a prática com ácido hialurônico em pó, vou mostrar para vocês como eu fiz. E anestésico, para fazer a analgesia local, porque a técnica é um pouquinho desconfortável, então precisa do anestésico. Nós temos uma gama de anestésicos nacionais que você pode utilizar, importados também. Nós temos muitos anestésicos possíveis para utilização de marcas nacionais importadas. A gente utiliza anestésico tópico local, aplica, tira e depois aplica a técnica. Então, ele só vai agir no local, não tem risco de ir para a corrente sanguínea, a aplicação é super segura e vai agir só localmente. Fora o restante que você precisa ter, né, de higienização de pele, biossegurança, que isso calcula-se que um profissional da área já tem acesso. Então, você sendo da área, provavelmente você já tem tudo isso que precisa para fazer a aplicação prática. O profissional precisa saber que ele precisa ter indicação bem na ponta da língua para dar para o cliente no pós-imediato, tem que saber sobre termos cosméticos, sobre ativos que a gente associa, sobre quais são os cuidados, quais são os produtos que a gente associa no pós-técnica, tudo isso faz com que você tenha um resultado seguro. Sabemos nós que toda a área da estética tem procedimentos que tem que ter aí um pensamento mais crítico, adequado para a utilização, porque se você faz a aplicação de qualquer forma, tem risco de queimadura, tem risco de inflamação descontrolada, de manchar a pele. Sim, como toda aplicação precisa de um cuidado, e você, sendo um profissional da área, tem que ser um profissional responsável. Se a pessoa não tem responsabilidade, ela corre um grande risco dela fazer aí um efeito colateral. Por isso que você tem que ter aí uma metodologia que te explique como utilizar a técnica adequadamente, qual o nível de agressão para ser utilizado, qual é o tempo que eu deixo o equipamento ali parado. Tudo isso é de grande importância para você ter sucesso e ter aí a sua agenda lotada de clientes satisfeitos e livres de intercorrências. Os anestésicos que eu utilizo são desse tipo aqui e eles são tópicos. As pessoas têm muito preconceito com a utilização da técnica. Eu faço autoaplicação em mim e eu consigo suportar o desconforto numa boa. E eu utilizo anestésico tópico. Eu aplico na área, deixo ele agir de 30 a 40 minutos, depois eu venho, removo e aplico a técnica. E super tranquilo, dá para suportar. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, a reação da minha cliente. Fazendo a analgesia com o produtinho tópico anestésico, você vai ter tranquilidade na aplicação. E pode ser usado mesmo que a galera usa para tatuagem ou micropigmentação de sobrancelha. Então, loja de tatuador você encontra, loja de micropigmentadora você vai encontrar. Nós temos lojas que vendem produtos com Anvisa nacional, né? Biofórmulas, tem Eficácia, que são linhas nacionais com Anvisa, que você pode comprar o anestésico. É importante que ele seja acima de 20% para ele dar boa analgesia. Nós temos de farmácia, o Enla, algumas marcas de farmácia, mas as de farmácia eu não recomendo, porque as de farmácia elas têm um nível de porcentagem muito baixa e não faz a analgesia adequada. Mas se você quiser comprar de farmácia, nós temos aí a lidocaína, Dermomax, tem a Enla, tem de farmácia também, só que a lidocaína da farmácia é 5%. Essa, por exemplo, ela tem 20% de lidocaína, então costuma ser muito mais potente as que você compra pronta, inclusive a dos tatuadores também. Você encontra pronta. Aqui eu trago as várias opções que você tem de anestésico no mercado nacionais. Aqui tem biofórmulas, tem Zero Dor, tem a Enla, Dermomax, tem a Eficácia, tem o Piaglis, que também é uma marca de farmácia. Então, aqui fica só uma dica para vocês que tem muitas marcas de mercados que nos atendem a tudo que necessitamos. Como a técnica ela gera um calorzinho, que eu vou mostrar para vocês, ela gera tipo uma lesãozinha, é importante que você amenize ao máximo o desconforto da sua cliente. E a técnica com anestésico, ela melhora bastante essa apresentação, né, e aplicação na sua cliente.
E aqui temos algumas marcas também importadas para vocês saberem que temos várias. Aqui tem a que eu mais uso, que é a TKTX, mas tem a A-Creme, tem a Geócia, tem a Rambo, tem várias. E esse tipo de anestésico você encontra em páginas da própria marca ou em páginas como AliExpress, Mercado Livre ou a Shopee também você encontra, que são linhas de tatuadores. E como não podia faltar, nós precisamos de ativos cosméticos para finalizar a técnica. Então, sempre que você iniciar uma técnica, você saiba que você tem todos os cuidados que você precisa indicar para seu cliente e você tem todo o cuidado no pós-imediato. Você tem que fazer a avaliação de indicação da cliente, se ela está apta ou não a receber a técnica. Tem algumas contraindicações, né? Em algumas regiões, se a pessoa tem uso de marca-passo, se ela está gestante, são algumas contraindicações que vocês precisam seguir, que eu ensino, inclusive, em curso, para vocês ficarem atentas. Tem o lance também, se for fototipos mais altos, eu faço um teste antes de fazer a técnica de fato. Tudo isso eu vou ver durante a avaliação e no curso mais aprofundado eu consigo explanar todas essas áreas para vocês. Então, além de você conhecer a técnica, a indicação dela, a contraindicação dela, você tem que conhecer de dermos cosméticos para saber qual associação ela vai fazer em casa, né, para cuidados prevenindo hipercromias pós-inflamatórias. Qual é o produto que eu vou utilizar para melhorar a aliação da retração da pele e ter melhor resultados em menos sessões. Então, tudo isso é uma estratégia que você precisa ter para que você tenha sucesso. E nessa estratégia, você tem que aprender sobre dermos cosméticos, o que é utilizado no pós-técnica. Normalmente, quando a gente está trabalhando a pálpebra, a gente tem aí o intuito, o objetivo de fazer retração e lifting, esticamento dessa pele. Quando eu faço isso, eu preciso me preocupar com o que eu vou aplicar ali no pós-imediato para hidratar a pele, para equilibrar a lesão e favorecer com que o drug delivery ali feito pela aplicação que deixa a pele aberta faça melhor a ação e eu tenho uma intensa ação de rejuvenescimento e lifting naquela área, a ponto de já ter uma flacidez amenizada a partir do momento que eu já fiz a aplicação. Então, o que eu uso? Eu uso produtos que são estéreis ou monodoses, como vocês estão vendo aí. Eu vou usar ativos que são voltados ao rejuvenescimento, vitamina C, fatores de crescimento, vitamina E, ácido hialurônico, que vai hidratar a pele. Então, eu tenho aí alguns componentes que eu posso fazer a utilização no pós-técnica, mas eu preciso me lembrar, ele não pode ter substâncias que vão arder o local, que vão provocar alergia, então ele tem que ser apropriado para um pós de pele ferida, machucada. E essas marcas aqui, Lakman, Alur, Ravi, são todas marcas que eu uso no meu dia a dia. Essa marca aqui que vocês vão ver no final, que é o ácido hialurônico em pó, que eu uso importado, ele é a base de 100% de ácido hialurônico. Ele é um pozinho que, a hora que você faz a distribuição, ele vira um sérum na pele e ele aumenta demais o lifting feito ali naquela região. E tudo isso é apropriado para utilizar numa pele machucada. Então, é sempre importante se atentar às indicações dos produtos que você utiliza, porque é sempre legal se perguntar, posso usar pós jato de plasma? Posso usar pós microagulhamento? E você já vai saber o que pode ou não ser utilizado. E essas linhas, elas são encontradas amplamente na própria marca, no site delas. Todas as marcas profissionais têm um site em que você compra aí sendo cadastrada livremente como profissional. Então, todo profissional deve usar produtos profissionais para ter respaldo e produtos que podem ser utilizados com a indicação pós-técnica de jato de plasma. E a gente foca aí em produtos que vão estimular o rejuvenescimento. Se você aplicar na face, vai ser o mesmo ativo. Se eu aplicar no corpo, o mesmo ativo vai ser utilizado, até porque o objetivo de tratamento com a técnica é retração, é lifting, é rejuvenescimento, eliminação de flacidez e tudo mais. Então, você vai usar basicamente os mesmos produtos para tudo, e eu vou mostrar para vocês aí na prática. Preciso ter cuidado durante a aplicação? Preciso, tá? Eu preciso ter aí uma anamnese bem feita, histórico da cliente, respeitar as contraindicações, ver se a pessoa tá com a pele bem preparada para receber a lesão. Então, ela nunca fez nenhum tratamento, não vai fazer jato de plasma, vai fazer um preparo, uma limpeza de pele, vai preparar com uma hidratação. Por último, vai fazer a aplicação do jato de plasma. Para você aplicar a técnica lesiva que exige do organismo uma regeneração,
você precisa ter em mente que a pele precisa estar saudável. Ela não pode estar passando por tratamento médico, tomando antibióticos, anti-inflamatórios. Então, tudo isso é feito durante a avaliação na anamnese, para você saber se a pele está apta. Estando apta, eu vou fazer a higienização da pele, eu vou depois fazer a aplicação do anestésico, posso fazer a utilização de algum recurso que melhore ali a ação do anestésico antes de eu aplicar o anestésico, posso usar o LED, posso fazer uso de uma esfoliação química ou uma esfoliação com peeling de diamante, posso fazer esfoliação com grânulos no local para reforçar o afinamento daquela pele para depois aplicar o anestésico. Então tem passo a passo que eu te ensino muito numa forma mais ampla em curso. E depois você vai ter a oportunidade de você adquirir esse curso depois dessa aula. Então fique aí, que se você quiser inclusive aprofundar no conteúdo, eu tenho como você fazer com uma forma econômica e com descontão muito bom, tá? Então não sai da aula. Então aí eu vou fazer todo esse cuidado de preparo, avaliação, limpeza, higienização de pele. Aí eu vou fazer tudo isso para que eu tenha uma aplicação segura. E depois que a minha cliente aplica a técnica, ela vai para casa. Eu indico produtos para ela cuidar da pele. E tudo isso eu quero falar para vocês saberem que tem todo um cuidado. Não é só aplicar a técnica, tem um cuidado para você do que usar, do que não fazer, do que fazer, do que a sua cliente pode fazer uso em casa, o que ela não pode fazer. Tudo isso eu vou explicar para vocês. Os cuidados em casa, principalmente da cliente, quando ela faz a técnica, é o cuidado com o sol. Como é uma técnica que deixa a pele lesionada, machucada, se a pessoa não faz uso de protetor solar, não hidrata o local, ela pode ter um efeito rebote, chamado de hipercromia pós-inflamatória, que é o caso que as pessoas às vezes mandam no meu direct, fez jato de plasma, manchou a pele. Jato de plasma não mancha a pele. Falta de cuidado mancha a pele e falta de profissionalismo também mancha a pele. Porque se você ficar ali parada com o equipamento muito tempo no local, você vai ter um acometimento muito grave ali, né? De profundidade, de lesão, e vai aumentar o risco inflamatório, que faz com que você pode ter aí intercorrências e é ruim ter intercorrências. Eu posso corrigir? Posso. Mas se você puder prevenir, é melhor, tá? Então, sempre previna, indicando bons cuidados para o seu cliente, fazendo boa prática, tendo ali o nível de distanciamento dos pontos, nível de profundidade, tudo isso controlado, você consegue ter resultados aí em 7 dias. Você vai pedir para sua cliente retornar para você de 10 a 15 dias para você observar, fazer as fotos e vai pedir para ela mandar fotos frequentes para você observar aí conforme vai ser no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Normalmente a pele, até o terceiro dia, ela fica com uma crostinha seca. A partir do quarto dia já começa a cair as crostas e aí eu aumento o cuidado. O cuidado era a hidratação até o quarto dia e proteção solar. A partir do quarto dia, eu posso colocar uma pomadinha regeneradora. Essa pomadinha vai ajudar, conforme as crostas caem da pele, fica uma pele mais sensível, mais avermelhada. E essa pomadinha regeneradora, ela é indicada a partir do quarto dia para melhorar a sensibilidade da pele. E aí, depois desse tempo de cuidado, a sua cliente retorna e você vai reavaliar se tá tudo bem, se teve boa retração, se vai ser necessário aí novas aplicações para chegar no objetivo de retração da pele. Tudo isso vai acontecer aí durante o retorno. E o intervalo de aplicação entre uma aplicação e outra é de 40 dias. Eu tenho clientes minhas de manutenção que aplicam uma vez no ano só, tipo, às vezes aplica no começo do ano e depois mais pro final. Tem clientes que fazem 2 vezes no ano, tem clientes que fazem uma só aplicação no ano, né? Escolhe um mês do ano para fazer a aplicação para gerar manutenção do rejuvenescimento e super funciona. E tem clientes que vêm a primeira vez, às vezes com a pele mais madura, mais flácida, que eu preciso fazer até 3 sessões aí, com intervalo de 40 dias. 3 sessões tem um resultado absurdo, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem pessoas que eu nem preciso fazer 3 aplicações. Eu, por exemplo, faço uma aplicação no ano só e super funciona para manter a minha juventude de pálpebra. Eu tenho clientes que vêm aqui uma vez no ano e super funciona para elas terem a manutenção da pálpebra delas. Então é tranquilo e você consegue recorrência de clientes anuais através da técnica. Os cuidados em casa, eles são muito importantes. A pessoa não pode fazer a técnica e ir para a praia, ficar exposta, né, em áreas de contaminação, de rio,
Tudo isso é importante que você oriente a sua cliente. Ela precisa hidratar o local com produtos fluidos para não derrubar a crostinha. É possível aí que ela tenha excelente cicatrização se ela fizer o cuidado sem arrancar a crosta, sem gerar inflamação em excesso. Fazer compressinhas geladas também depois da aplicação, até 2 horas depois é legal e traz resultados bacana. Então ela faz a compressinha gelada, minimiza ali a lesão e tem resultados ótimos. Pode fazer a aplicação de um sérum para hidratar que seja fluido à base de rejuvenescedores, vitamina C, ácido hialurônico. A partir do 4º dia, acrescenta-se uma pomadinha regeneradora para cliente. E aí você tem um kit super legal para você indicar para sua cliente aqui, ó. É um kit que é encontrado em drogaria da Princípia. Aqui você vai encontrar um sabonete facial que é legal. Tem ácido hialurônico e vitamina E, aqui ó, vitamina C, que podem ser utilizadas no dia a dia, no rejuvenescimento. Nós temos aqui ó, o filtro solar, ele é de extrema importância, principalmente nesse quesito de inflamação de hipercromias pós-inflamatória, porque o filtro solar ele vai inibir o risco de tomar sol e a pele reverberar aí com manchas acastanhadas. Então saiba que o filtro solar ele vai ser usado na rotina da cliente durante todo o tratamento e é algo que ela tem que colocar para a vida dela, que é ideal que ela use durante a vida. Então aqui eu tenho um kit super fácil de encontrar em drogaria. Ele tem o kit básico que você precisa para um dia a dia de pós-jato, que é o sabonete, os rejuvenescedores em sérums fluidos que não vão empaçocar aqui a crosta e fazer ela sair mais rápido, então ele pode ser usado durante a permanência das crostas e depois também. Tem aqui, inclusive, vitamina C, que também é indicada, e o filtro solar. É um kit ótimo para você indicar para sua cliente, preço acessível e vai atender a tudo que você faça aí no pós-jato. A partir do 4º dia, sugestão para vocês aí falarem para o seu cliente usar na pálpebra, na região inferior dos olhos, que nós vamos aplicar aqui na prática. São pomadinhas que elas são especializadas em sensibilidade de pele. Eu tenho aqui da Nides, que é uma imitação da Cicaplast. Ela tem D-pantenol e vitamina B5, que é ótima para regenerar a pele. Tem inclusive aqui da Princípia, ó, creme calmante multireparador. Tudo que tiver esse nome reparador, creme, né, regenerador, você vai utilizar. E temos aqui a Cicaplast também, que é um excelente produtinho, utilizado inclusive aí em pós-tatuagem, que vai ter excelentes resultados. E aí você pode aplicar na técnica e ter excelentes resultados, fazendo a reparação do tecido. Isso a gente utiliza pós 3 dias, tá? A partir do 4º dia. E aí você vai continuar utilizando o que eu falei anteriormente, lavando o rosto, normalmente 2 vezes ao dia, de manhã à noite, e aí vai acrescentar os produtinhos hidratantes rejuvenescedores e vai colocar aqui ó, a pomada regeneradora antes do filtro. Então ela vai vir depois da hidratação, vem aí a pomadinha reparadora e por último você aplica o filtro solar que eu falei para vocês que precisa ser usado. Então, essa pomadinha regeneradora, quando você acrescentar ela a partir do 4º dia, você usa ela 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, tá ótimo. E ela vai vir antes do filtro solar. E aí você vai ter aí ela agindo até o 10º dia, você já pode suspender e manter só o restante. A pomadinha ela só é indicada naquele momento mais crítico da caída de crostas e vermelhidão da pele. Passou essa fase, pode ser eliminado esse cuidado e manter o restante. E aqui eu tenho alguns resultados. Antes de eu mostrar a prática para vocês, eu quero que vocês fiquem encantadas aí com o resultado. Eu falo para vocês que a técnica ela é extremamente vantajosa e quando eu digo sério. Aqui é uma aplicação que eu fiz. Ó, repare como a linha do naso estava mais marcadinha. Ó, repare como ela tá boa agora. Antes ela estava bem mais marcadinha, eu tô em repouso, tô com o rosto em repouso. E olha como melhorou. Repare que tem algumas crostinhas aqui que estão caindo, porque eu fiz a foto na cicatrização, no período de 3 dias. E olha como já estava em 3 dias. Repare o tanto de pálpebra que abriu o meu olho aqui, ó, depois da técnica. É exatamente isso que você favorece para suas clientes. O aumento da qualidade de visão delas, porque tira esse peso da região dos olhos. Aqui eu tenho alguns casos, ó, para vocês observarem. Essa cliente fez aqui a aplicação na área de pálpebra inferior e pálpebra superior e a área inferior dos olhos. Repare aqui o nível de caimento da primeira foto para o nível
da segunda. Ela fez linha do nasogeniano também e área de testa. Olha como melhorou. Essa cliente também vocês observam várias melhoras aqui na região da glabela, aqui do nasogeniano, que foi onde ela aplicou. Olha isso, gente. Olha esse antes, esse pós-imediato controlado, feito de forma adequada. Olha a qualidade do tecido, olha a profundidade que ela tinha aqui na área da testa. Olha como melhorou. Super legal. E aqui tem uma aplicação também muito boa, vou mostrar para vocês o resultado dessa cliente, muito interessante. E aqui, ó, repare o nível de aplicação delicado, suave, com distanciamento entre os pontos, sem profundidade, para trazer resultados palpáveis como este daqui. Então, esse aqui é um antes e um depois, olha como melhorou a pele dessa cliente. Não tem como você não gostar da atuação da técnica. Até a pálpebra dela subiu bastante, mesmo sendo madura. A gente teve uma melhora aí na pálpebra. Olha essa daqui também, uma pele jovem. Tem mais ou menos 40 anos essa aplicação dessa moça. E olha como melhorou linhas e rugas. Ó, Miriam também. A gente consegue tirar. Consegue melhorar aqui, ó, a altura das sobrancelhas também, com excelente resultado. Olha o antes, olha o depois, como equilibrou. A pálpebra dela também foi feita. Olha como diminuiu o nível de dobra aqui. JAWS também é possível fazer. Olha o antes com a ementa, olha depois como melhorou, como subiu. Essa área aqui, olha como subiu o olho dela, gente. Nem terminou de cicatrizar. Olha a região de dobra de pele, como estava aumentada o antes. Chantelasma, gordura da região dos olhos também consigo fazer. Consigo trabalhar essa área de cansaço inferior dos olhos. Eu vou mostrar para vocês aí na prática como isso funciona. Trabalhei a parte superior e a parte inferior dos olhos dela e olha como abriu o olhar dela. Olha a quantidade de área de olhos que abriu aqui, gente, sem pele. Olha a parte inferior. E nessa, inclusive, eu utilizei um equipamento importado e um nacional para provar para as minhas alunas que o aparelho não faz o profissional. Olha a melhora da qualidade dessa pele, gente. Olha isso. Frontal da testa. Olha o nível de flacidez como melhorou. E a profundidade das rugas. Aqui também profundidade de rugas muito bem trabalhadas. Também, ó, a profundidade de linhas e rugas melhorou pra caramba. JAWS, olha como melhorou essa área de JAWS. Chantelasma, que é a gordurinha na área de olhos, olha como melhorou, eliminou total. E aqui mais rejuvenescimento para vocês. Olha como melhora esse preenchimento na pele e é só jato de plasma e eletrocautério. Olha isso, gente. Olha esse antes, olha esse depois de reposicionamento facial. Olha essa aplicação. Sensacional. Então, resultados, vocês vão observar que vocês vão ter muito. Olha aqui na linha do nasogeniano como melhorou. Independente da idade, vocês vão ter resultados atuando com a técnica. Harmonização do nariz. Tratamento corporal também é possível. Esse aqui é um corporal de estrias. Olha, gente, essa melhora. Como melhorou, olha esse resultado. E agora eu vou mostrar para vocês a prática em passo a passo. Então, bora lá para a prática. Agora, vou mostrar para vocês a prática. Vou voltar aqui o vídeo para vocês observarem, peraí. Aqui, ó, eu vou fazer o preparo de pele, vou até abrir aqui para vocês observarem. Reparem que eu vou fazer aqui a aplicação do anestésico. Lembra que eu falei para vocês sobre o anestésico? Então, eu vou utilizar o anestésico aplicando em toda a região. Mas antes de eu usar o anestésico, eu já fiz a avaliação da cliente, já vi que é uma cliente que está apta a fazer a aplicação. Depois que eu fiz a avaliação dela e descobri a área em que ela quer atuar, peraí que eu vou pôr aqui para vocês. Peraí. Peraí que eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho.
Repare que eu já fiz a higienização da pele dela, aí apliquei o anestésico que eu mostrei para vocês. Lembra que eu mostrei o anestésico? Eu aplico em toda a área que eu vou atuar e deixo ele agir. Vou espalhar em toda a região inferior dos olhos, que é a área de flacidez e linhas e rugas que eu quero trabalhar. E vou aplicando. Vou aplicar de forma bem abundante, para ter um resultado bacana aí. Ó. Repare que eu tô aplicando, ó, em toda a área circular aqui que eu vou trabalhar. Que é exatamente essa área que eu vou trabalhar. Eu vou utilizar a canetinha, ó. Essa canetinha aqui que eu tô usando. Depois de 30, 40 minutos, eu removo o anestésico. Repare que a pele já tá com a analgesia feita. E aí, eu venho aplicando a técnica. Vou abrir aqui um pouquinho na tela para vocês observarem como é a aplicação. Reparem que a aplicação ela é feita em pontinhos que tem um distanciamento. Olha que legal. O distanciamento ele é necessário para ter aí resultados mais seguros. Então, eu vou executando pontinho a pontinho, ó, nas áreas em que eu desejo trabalhar flacidez, áreas que eu desejo trabalhar linhas e rugas. Inclusive, linhas e rugas eu vou aplicando no entre-rugas. A aplicação ela precisa ser suave e controlada. Olha como precisa ser suave e controlada a aplicação. Você precisa entender que a aplicação não pode ser feita de qualquer forma. Eu não posso ficar com a ponteira parada no mesmo local. Eu preciso ter precisão na hora de aplicar. Tudo isso eu preciso entender antes de eu sair aplicando a técnica. Porque a técnica ela é extremamente segura, desde que o profissional atue de forma segura. Então, é o profissional que transforma a técnica em uma aplicação boa ou ruim. Se você fizer a aplicação de forma segura, você vai ter excelentes resultados. Olha que bacana. E aí, eu vou aplicando em toda a área. Repare que eu cobri tudo, toda a área de flacidez eu venho cobrindo. Vou fazendo a aplicação no entre-rugas. E olha isso, gente. Aplicaçãozinha feita em toda a área. Vou vendo se há necessidade de eu fazer em outros locais. Repare que a ponteirinha, ela gera um foguinho. Esse foguinho, ele atinge a pele e faz a retração da pele. Porém, tem que ser um foguinho controlado, tem que ser uma aplicação segura. Não pode ficar deixando a ponteira parada de forma desorganizada, isso pode gerar excesso de inflamação. Então, tudo isso você precisa saber numa metodologia estruturada. Repare que eu já apliquei em toda essa área de flacidez, estou trabalhando nessa área aqui. Poderia trabalhar a área superior? Poderia, mas a queixa dela estava na área inferior. Então, é onde a gente está trabalhando, na área inferior. Vou cobrindo toda a parte inferior dos olhos da cliente. Olha que legal. Os pontinhos, eles têm um micro espaço entre eles, não posso aplicar de qualquer forma. Reparem aqui, ó, que eu tô dando um espacinho para fazer a técnica. Ó, vocês podem observar que a aplicação, ela tem os pontinhos, ó, sendo feitos de maneira organizada. Eu não posso aplicar um pontinho em cima do outro. Ele tem um distanciamento, para esse distanciamento ser seguro. E aí, eu vou aplicando a técnica de uma forma segura. Olha que incrível.
Fiz a aplicação. Agora eu tô aplicando o pós da técnica. Vocês repararam? Eu vou voltar aqui para vocês observar que eu apliquei o pós nela. Ó. Depois que eu finalizei a técnica, eu apliquei esse produtinho aqui, que é o ácido hialurônico em pó, que é ácido hialurônico, faz lifting, ó, igualzinho esse daqui. Apliquei o pozinho. Repare que o pozinho aqui foi aplicado. Vou espalhar o pozinho na pele. E finalizo com LED. E aí eu tenho minha aplicação finalizada. Então, repare que é possível que você tenha excelentes resultados, tendo a aplicação correta, aplicando a técnica adequada, livre de riscos. Agora eu vou mostrar para vocês essa área cicatrizada, depois como ela voltou. Repare que tem bastante linhas aí ao redor dos olhos e eu vou mostrar para vocês ela cicatrizada. Gente, olha essa aplicação. Vocês viram ali que eu apliquei no passo a passo essa mesma cliente. Repare aqui, ó, a parte inferior dos olhos dela, antes da aplicação, olha depois. E ela aplicou ainda na área de testa, aplicou na linha do naso. Olha como melhorou. Gente, é sensacional, sensacional. Olha o resultado. E esse foi o resultado da aplicação. Então, a gente aplicou aqui nessa área inferior e essa área inferior depois de cicatrizada. O resultado é sensacional. Observem a melhora dessa pele. Olha o antes e olha o depois. Então, depois de 10 dias ela veio, eu tirei as fotos novamente, observei se está tudo bem e olha como ela já ficou feliz com essa aplicação. Então, imagina você ter este resultado. E sabe o que mais? Você pode ter esse resultado. Inclusive, você pode fazer um curso mais profundo. Eu tenho um curso e ele é chamado Academia do Jato de Plasma. Nesse curso você vai ver toda a parte de apostila, tudo que você precisa aprender a respeito da técnica. Nós temos aí vários módulos em passo a passo, onde você aprende de forma mais profunda. Então, imagine se você gostou dessa aula que eu dei aqui, você tem muito mais dentro do curso. Olha a quantidade de aulas que você vai aprender em passo a passo, harmonização facial, labial, são inúmeras as aplicações possíveis, full face, que é a aplicação de rosto completo. Tudo isso você pode aprender no meu curso mais completo. No meu método, eu ensino as minhas alunas a trabalharem na Academia do Jato de Plasma, do fio do cabelo à sola do pé. Então, você vai aprender vários tratamentos faciais, corporais, na estética íntima, técnicas associativas, eletroterapia, ultrassom, tem várias possibilidades, uso de LED terapia, outras disfunções que vocês trabalham também na atuação do jato, que é na área de podologia, na área de loboplastia. São várias as possibilidades de utilização e tudo isso você aprende de forma mais profunda no curso Academia do Jato de Plasma. Você vai aprender todas as técnicas possíveis da atuação do jato de plasma e ainda tem vários bônus que são incríveis, né? Que você pode aprender aí e ter acesso a vários cursos acessórios, auxiliares, para fazer você evoluir ainda mais na carreira. Por exemplo, além de todas as técnicas do jato de plasma, tem preparo de pele, precificação e vendas, prevenção e intercorrências, cosmetologia avançada, plasma de ozônio, limpeza de pele, microagulhamento, peelings avançados. Então, são muitas as possibilidades de utilização e você vai pagar um precinho mínimo. Imagine você ter acesso a esse conhecimento mega profundo que vai muito além do que eu ensinei para vocês aqui. E a Academia do Jato de Plasma está numa super oferta, onde você paga 12 vezes de R$ 41. Imagine você pagar 12 vezes, gente, de R$ 41 e ter acesso aí a todo esse conhecimento bárbaro. E você pode aprender tudo a respeito da técnica do jato de plasma, ter muito sucesso,
na atuação como as minhas alunas têm, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para vocês. Então, por 12 vezes de R$ 41, você pode aprender essas técnicas incríveis, ter vários bônus, são mais de R$ 5.000 em bônus. Se você entrar aqui entre as 50 primeiras inscritas, você tem mais de R$ 5.000 em bônus. Então, eu poderia cobrar facilmente no meu curso mais completo aí, pelo menos R$ 6.000, porque tem muito conteúdo, são mais de 700 aulas, então tem todo o material de apoio didático incluído, e você vai ter acesso a todo esse conhecimento bárbaro por apenas 12 vezes de R$ 41, ou R$ 397. Imagina que se você pagar aí a sua caneta em 10 vezes, R$ 240, mais o curso de R$ 41, uma aplicação de bléfaro inferior de olhos está numa média de R$ 600, você paga já uma aplicação, você já paga o seu curso, você paga a parcela do seu equipamento e ainda te sobra lucro ainda para você faturar na estética. Então é um investimento bom que você pode fazer. São 12 vezes de R$ 41, que para você não é nada, um lanche no mês que você economiza, você consegue aí ter excelente resultado. E você vai ter um sucesso absurdo na atuação da estética, fazendo diversos procedimentos estéticos com um único equipamento, uma única caneta e várias possibilidades. Então já adquire o seu curso. Faz o seu curso aí, R$ 397 à vista, ou apenas 12 vezes de R$ 41, para ter acesso a todo o material de apoio didático, a todas as possibilidades de utilização da técnica do jato de plasma e eletrocautério, e ainda ter acesso a mais de R$ 5.000 em bônus, onde você vai aprender todos esses tratamentos aqui e muito mais. Então, se você quer ter sucesso e aí na sua atuação, na sua carreira, já acessa o link aqui, ó. Eu coloquei na tela aqui o link, ou você pode clicar aqui no link que a equipe está mandando para vocês aqui durante a apresentação da live, ou pega esse link aqui para você mandar mensagem e aproveita e faz a sua inscrição. Vai valer super a pena, a técnica é incrível e você não vai se arrepender, ó. Espero você lá na Academia do Jato de Plasma. Bora, corre aqui fazer a sua inscrição, ter resultados como estes que eu mostrei para vocês e muito sucesso na atuação da estética. Bora? Por 12 vezes de R$ 41 ou R$ 397 à vista. Você vai fazer muitos procedimentos incríveis e com um procedimento no mês você já paga o seu investimento e já vai ter lucro a partir da sua primeira aplicação. Bora? Espero vocês, ó! Bora para a Academia do Jato de Plasma aprender muito mais do que você aprendeu aqui.